do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nesse encontro de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso encontro, a tudo que foi falado no encontro passado, né, Leonardo? Isso, exato. Como falamos anteriormente no encontro passado, esse momento nosso aqui serão dividido em 3 momentos, tá? Primeiro encontro, o segundo que é hoje, depois mais um encontro que nós vamos dar continuidade ao assunto de hoje. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do encontro passado. Fazer um breve resumo sobre o encontro passado. Nós falamos sobre o início da igreja católica, mas desde o Gênesis, né? Nós chegamos no Gênesis e iniciamos o nosso momento falando sobre o Gênesis, tudo o que aconteceu lá principalmente naquele momento em que houve o pecado original, que a igreja chama de pecado original, ou seja, o pecado de Adão e Eva, e o castigo que Deus colocou sobre Adão, Eva e a serpente. Acredite você, isso pode ter sido ou foi indícios do início da igreja, né? Isso, né? É isso aí. E depois nós falamos sobre a fundação da igreja, propriamente dizendo, onde Jesus, diante de Pedro, fundou a igreja. Pedro, pedra, sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora sim, detalhe, para você pegar na íntegra tudo que foi falado, para você, por exemplo, para você entender muito bem o conteúdo de hoje, você vai ter que ter passado pelo conteúdo de ontem, do vídeo anterior, né? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link vai estar o link do encontro passado, onde nós falamos tudo isso que eu acabei de resumir aqui para você, mas a gente falou com um pouco mais de detalhes, né? Isso. Ok. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham, através também do Espiritualidade Católica, nosso Instagram, @Espiritualidade Católica, e também tem o nosso canal no YouTube. Então eu já te convido a se inscrever no nosso canal, não é isso, André? Sim, E sim. deixar o like, né? Exato. O like é o joinha lá. O like fica onde? É um botãozinho que tem abaixo, né? Com legalzinho. Isso, legalzinho. É. Você vai gostar do nosso conteúdo, não tenho sombra de dúvida disso. Muito bem preparado, muito bem organizado, né? Para você estar crescendo a sua espiritualidade junto conosco. Não é isso? Desculpa te interromper, já tu conclui. Pode ir. Mas eu quero fazer um pedido aqui para você que é católico. Até 2. Até 2. E eu imagino que algumas pessoas que não são católicas nos acompanham aqui também. Ou seja, algumas pessoas protestantes, né? Uhum. E aí eu quero pedir aqui para vocês dois, para os católicos e para os protestantes. Até para eu saber quantos católicos tem aqui e quantos protestantes tem aqui. Então, quem for católico, eu vou pedir para você clicar no legal, para cima, tá? E aí eu vou saber quantos católicos tem aqui nos assistindo. Né? E quem for protestante, pode ficar tranquilo, mas pode clicar aqui. Isso não quer dizer que você não gostou do conteúdo. Mas para nós, para eu, Leonardo, de modo especial eu que eu ando acompanhando, saber quantos protestantes tem aqui. Então, o protestante pode clicar aqui, não se preocupe que não tem nada demais. É só por questão mesmo de analisar. Então, se você é católico, pode já deixar o seu joinha. E quem for protestante pode deixar aqui tranquilamente. Beleza? Pode continuar, filho. Pronto, beleza. Então segue aí o pedido do nosso irmão André. Pronto, então vai ser mais uma forma ainda do YouTube e do Instagram compartilhar nosso conteúdo, compartilhar nossos vídeos e assim transmitir a muito mais pessoas o nosso assunto de fé, posso dizer assim, né? Então, mais uma vez, muito boa noite, que a graça de Deus esteja com você, onde você estiver, e com certeza esse encontro, como já foi falar até nos stories anterior que a gente gravou, né? Tem uns 10 minutinhos, né? Sim, sim. Nos stories, mostrou o quadro ali. Vai ser de muita valia, como diz minha avó, né? Vai ser muita valia pra gente crescer na fé. Valeu, forte abraço e vamos lá. É isso, eu tô olhando aqui para ele, aqui tem um quadro onde tem alguns tópicos ali pra gente não esquecer e tá olhando para o tópico e desenvolver aqui com vocês. Aqui é tudo ao vivo, é tudo natural, é tudo bem tranquilo mesmo, bem simples e tranquilo, como você pode ver aqui. Não tem nada de uma produção de Hollywood, mas é algo de coração, bem preparado, assim, tanto eu quanto o Leonardo, a gente vem se preparando para isso, né? Isso. Para poder compartilhar aqui com vocês o melhor conteúdo, um conteúdo bacana, de acordo, alinhado com a igreja,
católica. A gente faz o possível, tanto é que a gente estuda, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, estuda a Bíblia, a gente acompanha pessoas aqui, teólogos, professores de teologia também, que são especialistas no assunto, e a gente vai criando uma base para fazer um algoritmo, não, para fazer os tópicos, né, para fazer um esboço, como está ali o esboço no quadro, bem bacana, de acordo com aquele conhecimento que a gente sabe, para compartilhar aqui para vocês. Porque tem católico que não sabe qual é a fé que professa, né? Infelizmente Às vezes tem muitos, né? é católico de missa, mas se chega, por exemplo, hoje nós vamos falar da Revolução Protestante aqui, né? E se chega, por exemplo, um protestante para questionar sobre algo, não sabe responder. Eu, às vezes, caio numa lábia, né? Eu vou usar a palavra lábia, tá? Algumas pessoas mais rígidas dizem assim, insídia, né? E aí acaba caindo nessa lábia, nessa insídia, e aí acaba, às vezes, destruindo aquilo que construiu na igreja, no sentido de fé pessoal, né? E é isso aí. Vamos lá. Semana passada, no encontro passado, como disse, a gente falou do Gênesis porque a gente quis colocar o pecado original. Nós quisemos, esse conteúdo que a gente está passando aqui, eu não sei se tem aí na internet, mas eu nunca vi. Eu nunca vi pegar do Gênesis até o Apocalipse. Também no momento não me recordo. Não. Eu assisto, eu acompanho várias pessoas renomadas dentro da igreja e que realmente tem conteúdos excelentes, né? Com toda humildade, os caras colocam um conteúdo bacana mesmo, e eu acompanho e aprendo muito. Tanto é que eu estou aqui compartilhando esses conhecimentos, tanto eu quanto o Leonardo, com vocês, tá bom? Mas o conteúdo no sentido de pegar a história da igreja, dividir em 3 episódios, como nós estamos dividindo aqui, porque é um episódio longo, é um conteúdo longo, né? É bastante coisa, embora seja longo, a gente está resumindo, tá? Por exemplo... Para que fique melhor entendimento ainda, né, para as pessoas. Exatamente. Eu e o Leonardo, a gente passou um tempo estudando sobre isso. Hoje mesmo, por exemplo, à tarde a gente revisou muita coisa sobre isso. Agora, antes de iniciar aqui também, a gente conversou bastante aqui no estúdio para poder entrar num consenso bacana e fazer aqueles tópicos ali, concluir, na verdade, aqueles tópicos ali, para trazer o melhor conteúdo para você, né? E tudo esse conhecimento que a gente tem, que ainda é pouco, mas diante da grandiosidade da igreja, né? Mas ainda assim é algo que com certeza vai contribuir e fortalecer a tua fé, tá? E só acrescentando, André, rapidinho, como você mesmo falou agora, a gente já separou em 3 episódios e tá mais um momento assim, esse encontro, né, que a gente está convidando você a participar também, é uma catequese pura, né? Sim, você falou, sim, porque, sim. como o André acabou de falar, a gente foi atrás de conhecimento, né? Aprofundamos, estudamos para estar aqui falando para você o que a igreja nos transmite, certo? Mas, se você notou alguma diferença do início, né, da espiritualidade católica, pode ficar bem tranquilo, bem tranquila, que a nossa espiritualidade, graças a Deus, não pela gente, mas pela graça de Deus, é a mesma e cada dia, graças a Deus, está aumentando, certo? Então, a gente vai falar no final aqui algumas novidades, né? Para a gente voltar com louvor mesmo, também com músicas, outras orações, mas nesse momento aqui, é esse episódio de pura catequese para você. Então aproveita aí. Pois é. E como na semana passada falamos do Gênesis, do pecado original, porque para que você entenda, né, que no início da igreja e até hoje existe o pecado, dentro da igreja inclusive, né? Até porque hoje, só concluindo, do pecado original, mas do pecado dentro da igreja. Porque hoje a gente vai mostrar para você aqui que existe uma igreja santa, que é a igreja católica. Algumas coisas que a gente vai falar aqui não significa que a igreja pecou, mas significa que pessoas, né, que nós pecamos, que eu peco, que Leonardo peca, que o Papa peca, que o bispo, o padre, enfim. São humanos, né? Seres humanos. Exatamente. Mas que existe a igreja que é santa. A igreja é santa porque na sua essência é santa. Na sua essência é santa, porque a igreja foi fundada nada mais, nada menos do que São Magno. Foi São Magno que fundou a igreja católica? Rapaz. Constantino. O Constantino foi? Dizem por aí, dizem por aí, né?
Jesus, foi Jesus quem fundou a igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente. Então, a igreja é santa também pelo fundamento dela, pelo fundador dela. Sim, André, só refletindo sobre essa afirmativa, que você falou que a Igreja Católica é a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de fazer só duas perguntas. Pode A perguntar. primeira, a Igreja Católica é histórica? Ou seja, do início do cristianismo para cá, já tem 2000 anos? É histórica e essa afirmação é histórica também. E é científica Com também? certeza. Bom, então, nós temos dois fatores muito importantes, né, para estar estudando ainda mais, que é a história, certo? Que ninguém pode negar, e também a ciência, que comprova também, André, todos os sinais, como nosso Senhor Jesus falou, pelo fruto conhecereis a árvore, certo? Então, cientificamente, já tem vários milagres comprovados dentro da igreja, da Eucaristia também, enfim, entre vários outros, mas destaque da Eucaristia porque são os, posso dizer assim, são os mais famosos. Sim, não é isso? sim. Lanciano, enfim. Então, tudo isso para comprovar a boa árvore, tudo isso para comprovar os frutos dessa boa árvore, certo? Então, foi só esse parênteses mesmo que veio aqui, eu falei, compartilhar com vocês, com todos. Além de ter comprovação histórica e científica, é bíblico. Exatamente. Para quem precisa de uma afirmativa baseada na Bíblia, é só pegar a Bíblia e ver. Lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 16, versículo 18. Né? Isso. Mateus 16, 18. Vamos lá. E aí, iniciando o nosso conteúdo de hoje, prático. E Mateus 16, 18, como mencionei agora, foi onde nós paramos lá no encontro passado. Né? E a gente inicia hoje aqui com Mateus 16, 18 também. Isso. Onde Jesus se dirige a Pedro e diz: Pedro, tu és pedra e sobre ti, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, no singular, como nós mencionamos muito bem anteriormente, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? E daí Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Isso aqui já é dentro do conteúdo de hoje, tá? Já acabamos de iniciar. Já acabou o resumo anteriormente. Para você pegar o conteúdo anterior na íntegra, o link na primeira descrição aqui. E aí Pedro se tornou, naquele momento, o primeiro papa da Igreja. Eu não vou nem dizer da Igreja Católica, porque só existe papa na Igreja Católica. André, só te interrompendo aqui rapidinho, até mesmo para o pessoal de casa saber ainda mais, né, que o pessoal fala o Papa São Pedro, o Papa Pedro foi o primeiro Papa, só que muitas pessoas ainda não sabem o que significa essa sigla, PAPA, né, o Papa, significa o quê? A sigla Papa significa, falando em português, né, Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos, né? Em aramaico é o mesmo sentido, porém se traduz de uma forma diferente, logicamente, mas de certo modo significa aquele que sucede, ou seja, que vem depois de Pedro. Isso. Aí Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, para você nunca mais esquecer. Exato. Por quê? Porque teve toda... Não que Pedro foi mais importante do que os outros apóstolos. É bom de frisar isso, né? Sim, o pessoal sim. entender. Mas porque dentre os apóstolos foi aquele que teve uma missão mais específica. Para transmitir a fé aos irmãos. Para ser aquele cuidador do rebanho. Não é à toa, né? No evangelho mesmo, não estou enganado agora, de São João, não é isso? Que depois Jesus ele ressuscita e vai ao encontro dos apóstolos. Acho que é o segundo ou terceiro encontro de Jesus, se não estou enganado, com os apóstolos, né? Que ele chama Pedro à parte, fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, só um resumo aqui para você entender melhor, né? De toda essa missão que Jesus chama Pedro em específico, sim, diante daquele colegial de apóstolos, para estar à frente, ser o sinal visível, né? Como a igreja fala, ser o sinal visível daquele líder dos apóstolos, o Papa. Esse diálogo que ele tem com Pedro é depois de ter elegido Pedro Isso. papa. Isso, é para a ressurreição, né? Exatamente. Pois é, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre a igreja de Pedro até o Papa que nós temos hoje, Papa Leão XIV, né? Ou Leão XIV, mais conhecido aqui no Brasil, mais popularmente falado, Papa Leão XIV, correto? Exato. Vamos lá. Nisso, só para concluir, e nisso, porque fala que é o Santo Padre, é porque já é santo, tá no céu? Não, é porque o ministério que ele carrega não é a pessoa, porque a pessoa, como a gente acabou de falar aqui, somos frades e pecadores, o Papa também peca. Sim. Né? O Papa também tem suas limitações e fraquezas. Isso aí sem sombra de dúvida.
Porém, o ministério do qual ele carrega, ou seja, carrega que eu falo, dado para o nosso Senhor Jesus Cristo, é santo. Então, a partir do momento que aquele homem aceita, né, lá na reunião, ser papa, né, vem sobre ele toda a missão que Jesus dá. Entendeu? E essa missão é santa. Por isso fala o Santo Padre, por causa disso. Pois é. E falando dos papas, né, é muita coisa, são muitos papas para a gente mencionar aqui. Então não cabe, né, não é tão interessante assim, porque isso precisaria de mais tempo para a gente mastigar aqui Muito tempo, é. cada papa, o que cada papa fez, né? Mas tirando a parte a questão papal, o que aconteceu na gestão de cada papa. E o que nós vamos falar aqui é justamente isso. Alguns dos principais acontecimentos na gestão dos papas. Pedro não se fala, né? Porque Pedro, a igreja iniciou com Pedro. Pentecostes aconteceu depois da ressurreição de Jesus. E quem era que tomava conta do rebanho? Quem, como Leonardo mencionou aqui, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Quem era que tomava conta? Era Pedro. Então, o Pentecostes aconteceu na gestão, vou chamar de gestão, do Papa Pedro. Isso. Né? Aconteceu na gestão de Pedro. Enfim, alguns outros acontecimentos também na gestão de Pedro. Aí depois de Pedro veio o Papa Lino, né? Santo hoje, São Lino. Depois veio outro, mas assim, tem dois acontecimentos que nós separamos aqui para a gente falar sobre isso. Hoje aqui. Primeiro, que é a Inquisição. Inquisição, porque nós católicos, a gente é muito atacado por isso. Principalmente pelos protestantes. E o segundo ponto é o protestantismo, que aconteceu dentro da Igreja Católica. O principal fundador, o principal revolucionário protestante, o primeiro e o principal da Reforma Protestante foi Martinho da Vila. Martinho Lutero. Martinho da Vila, já pensou? É devagar. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, Vamos seguir. E aí, Martinho Lutero foi ele quem deu início à Revolução Protestante, ao protestantismo. Mas por que nós vamos falar hoje? Porque nós estamos falando contra a Igreja Protestante, contra os protestantes? Não. Porque é um acontecimento católico. Aconteceu dentro da Igreja Católica, na gestão de um Papa. Anterior, esses dois acontecimentos foram os que nós separamos aqui para falar. Então nós vamos mastigar um pouquinho a Inquisição e vamos mastigar um pouquinho também a Revolução Protestante. Existiam outros acontecimentos muito importantes, mas não cabe aqui, porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui. E ainda não dá. Tá? Mas vamos lá. Falando da Inquisição, que foi antes da Revolução Protestante, antes de iniciar, Leonardo quer complementar alguma coisa sobre isso? Não, pode prosseguir. Então vamos lá. Falando da Santa Inquisição, vamos iniciar falando da Inquisição, porque foi antes da Revolução Protestante. Nós separamos e colocamos ali, alguns detalhes, alguns tópicos da Santa Inquisição, para que a gente não se perca aqui e poder passar esse conteúdo para vocês aqui. Tá bom? Primeiro, foi no ano de 1231 que iniciou a Santa Inquisição. E já a gente fala o que é a Inquisição, porque nós hoje, católicos, somos muito atacados pelos protestantes por causa disso, por causa da Inquisição. É isso. Aí deixa eu até uma pergunta pessoal, né? Se alguém te perguntar o que foi Inquisição, né? Ou se não vir com a história do que foi Inquisição, você saberia destrinchar, né, como a gente fala, esse assunto? Entender. Se defender a fé? Será que você conseguiria? E esse é um questionamento que não é todo protestante que chega para nos questionar, é mais aqueles protestantes que estudam, né? Aquele protestante que estuda. Porém, ele estuda, por exemplo, a Inquisição com quem? Eu ia falar com mercenários, ó. Ele estuda a Inquisição com os protestantes. Então,
é um pastor, é um bispo, né? Pelo menos que se intitula bispo, ou alguém que tem um conhecimento, muitas vezes até um teólogo protestante. Não é isso? Independente, ou por exemplo, ou então simplesmente eu não tenho aqui um livro de história, ou então pela escola, um livro de história que fala, que na escola ensina totalmente errado. Totalmente errado. E eu discordo da escola, eu discordo do ensino, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que no mundo, né? Porque, por exemplo, quando eu estava preparando esse momento aqui da Inquisição, eu acessei conteúdos que foram disponibilizados por padres de outros países. Como, por exemplo, padre Duarte, perdão. Padre Duarte Lara, um padre português, ele é de Portugal. Né? E ele fala também, e isso que eu estou dizendo aqui, que a escola ensina errado. Certamente ele estudou na escola de Portugal, ele não estudou na escola do Brasil. Né? Certeza. E eles ensinam errado, a escola ensina errado, a história ensina errado. Os protestantes ensinam errado para aqueles jovens protestantes que estão querendo buscar um conhecimento para poder nos questionar sobre, por exemplo, a Inquisição, que para nós é a Santa Inquisição, para a igreja é a Santa Inquisição. Santa Inquisição. E qual é a ideia, André? Que no meio protestante é ensinada. Como é que eles ensinam sobre a Inquisição? Exatamente. Primeiro, que a Inquisição foi um período, um momento dentro da igreja católica, iniciado pela igreja, logicamente, porque até então só existia a igreja. Aqui, ó, nós estamos falando de 1231. Foi quando começou, que durou 600 anos, em torno, tá? Os historiadores falam, em torno de 600 anos, ou seja, 6 séculos. E o que é ensinado lá é que a igreja matou muitos cristãos, condenou e matou muitas pessoas. Mas, diferente disso, né, a gente tem que entender o que realmente foi a Inquisição. Que a igreja chama de Santa Inquisição. Então, o que realmente foi? E já já a gente fala sobre a Revolução Protestante. Mas, como disse, a Santa Inquisição iniciou nos anos de 1231 e, na época, quem era o Papa da época era o Papa Gregório IX. Né? Gregório IX. Ele era o Papa que abriu, que deu início à Santa Inquisição. Mas vamos lá. Como já disse, teve duração de mais ou menos 600 anos. E por que a igreja decidiu fazer um tribunal para a Inquisição? O que chamou de Inquisição? O que chamou, na verdade, de Santa Inquisição? Bom, então, só acrescentando um pouquinho, André, sobre a Inquisição, como você falou, né, infelizmente, hoje em colégios e faculdades, enfim, professores ensinam o que não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. Né, com o que a igreja precisou se preocupar para afastar a heresia, né, como era o contexto daquele tempo. Né, como você mesmo falou aí, foi no ano de 1231. Então, a gente, para estudar a Inquisição, a gente foi o quê? Na época. Não é verdade? Tem que ir na época. Né? Infelizmente, muitas pessoas vão por caminhos contrários e passam para alunos, para outras pessoas, o que não condiz com a verdade. Aí, infelizmente, a pessoa cria uma mentalidade que a igreja católica é horrível. Simplesmente matou bruxas em fogueira. Simplesmente matou e só matou. Coisa que é totalmente contrário ao que aconteceu no tempo. Ou seja, nós precisamos estudar e aprimorar, aprofundar o que aconteceu na época. Como era. Né? O que foi que aconteceu de fato. Com quem a igreja era ligada no tempo, né? Para acabar com a heresia. Heresia é essa que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho, mas só para dizer assim, que eram os gnósticos, né? Que eram os cáteres. Que veio através dos gnósticos de uma heresia, né? Que já existia dois deuses, bem e mal. O Deus do bem e do mal. Né? E a gente vai aprofundar isso agora com vocês. É isso aí. E a gente tem que entender que nós hoje, nós estamos no ano de 2025. Isso. Né? Então lá a gente está falando de 1231. Era uma realidade total. Quer ver, por exemplo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nos anos de 1900 e alguma coisa, a gente vivia uma realidade. Hoje a gente vive uma realidade totalmente
E aqui totalmente está em maiúsculo e negrito. Com certeza, bem destacado mesmo. Totalmente diferente de 30 anos atrás. Imagine de 1000 anos atrás. É por isso, né, que a gente acabou de falar. Tem que ver o contexto da época. Para saber o que a igreja precisou fazer. De quase 1000 anos para atrás. conter heresia. Sim. Porque se há 30 anos atrás já era uma realidade que, por exemplo, não tinha toda essa tecnologia, hoje tudo, ou quase tudo, é na internet. Tudo era no dinheiro, hoje nós temos Pix, hoje nós temos cartão de crédito, cartão de débito. Ou seja, uma realidade totalmente diferente daquilo que nós tínhamos há 30 anos atrás. Que, por exemplo, até coisa simples do dia a dia, um videogame, por exemplo, há 30 anos atrás, era uma novidade muito grande a gente ter um videogame. Hoje todo mundo tem acesso, por exemplo, até mesmo pelo celular. Imagine há quase 1000 anos atrás. Eu vou arredondar, vou colocar 1000 anos atrás mesmo. Era uma realidade totalmente diferente. As leis eram outras. O modo de agir, o modo de pensar das pessoas eram outras. E tinha outras tantas realidades que eram totalmente diferentes da realidade de hoje. Não diferente, a realidade da igreja também, logicamente, tinha que ser diferente. Certamente, André, baseado nisso que você acabou de falar, que o Papa João Paulo II, num tempo, reuniu, né, pediu uma reunião com 30 historiadores, Sim, sim. os mais famosos, né, independente de religião. Ele pediu essa reunião para justamente detalhar o que foi mesmo que aconteceu na Inquisição. Né? Sabe que houve toda essa questão de mortes, exageros, de milhões e milhões, que a igreja simplesmente matou. Né? Então é bom a gente destrinchar um pouquinho esse simpósio. Foi um simpósio, né, que o Papa fez? Foi no ano de 1997. Isso. Quando íamos entrar... 97 para 2000 são 3 anos, né? 3 anos. A gente ia entrar para o segundo milênio, né? Nos anos 2000. E aí, para entrar para o segundo milênio, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, graças a Deus, ele pediu realmente, como o Leonardo mencionou muito bem e lembrou muito bem, convocou 30 historiadores diferentes, de países diferentes, de modalidades religiosas também, né? Isso, dependendo de religião, né? Porque a gente veio para estar estudando, para estar... Para estudar... Isso, pegar vários pontos da Inquisição. A Santa Inquisição, ou seja, o que realmente aconteceu na Santa Inquisição. E o resumo de cada historiador desses estudos saiu, o resumo não, a íntegra, né? Saiu o estudo de cada historiador desse. E olha que o Papa abriu todos os arquivos do Vaticano. Tá lá. Para não sobrar dúvidas, exato, né, do que realmente aconteceu na exatamente. história. Então, 30 pessoas estranhas, vamos dizer assim, entraram no Vaticano, onde acessaram arquivos, né? Pegaram os arquivos, papéis, e olharam, e olharam, e olharam, e foram estudando, fizeram a sua tese, né, sobre a Inquisição, sobre a Santa Inquisição, e todos eles apresentaram ao Papa, apresentaram à Igreja. E diante disso saiu um livro, um compêndio, o professor Felipe aqui não fala muito bem sobre isso, sobre todo esse estudo, e é sobre essa conclusão que nós vamos falar aqui hoje. Sobre esse conteúdo que saiu diante de... Meu Deus do céu. Sobre esse conteúdo que saiu diante de toda essa pesquisa, diante de todo esse estudo, a conclusão. Mas vamos lá. A Santa Inquisição, a gente já sabe quando aconteceu, o Papa que estava na época, mas de fato, e aqui respondendo de fato a pergunta que Leonardo perguntou anteriormente, o que foi que realmente aconteceu, né? Onde falou sobre os cártaros, né? E o que eram os cártaros. Naquela época, aconteceu que pessoas levantaram afirmações erradas, mentirosas, inapropriadas, e disseminaram essas informações a ponto de por exemplo, eu faço com que Leonardo acredite em mim. Então ele passa a acreditar em mim. Eu sou um cártaro. Leonardo, como ele aprova aquilo que eu falei e aceita e acolhe aquilo que eu falei, ele passa a ser um cártaro também. Que para hoje a gente diz, né? A igreja diz, e até na época, né? Heresias. Essas afirmações falsas nada mais, nada menos eram do que heresias contra a igreja. A igreja.
né? Contra a igreja. Contra a fé, contra a igreja. Sim. Contra a fé, contra o cristianismo. Porque até então só existia a igreja católica. Quais eram essas heresias? E a principal, e na verdade, não vou dizer a única, mas a principal, era que existiam 2 deuses. Existia o Deus bom e o Deus mau. Exato. Aquele Deus espiritual, que é o Deus bom, aquele Deus que provê, aquele Deus que olha, que acolhe, aquele Deus que cuida, aquele Deus que supre a necessidade das pessoas. Mas existia aquele Deus mau, que é aquele Deus carnal, matéria, né? Aquele Deus carnal. Leonardo vai complementar sobre isso, ele já vai falar, que ele já pediu a voz aqui. Vamos lá, paramos em Deus bom e Deus mau, você continua nisso. Mas eu quero abrir um parêntese, que Leonardo sempre abre parênteses, e eu quase nunca abro parênteses aqui. Mas eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa para vocês, tá? Vamos lá, Leonardo vai conseguir me entender e acredito que você vai conseguir me entender também. Depois a gente pode aprofundar um pouco sobre o que eu vou falar aqui. 2 minutinhos só. Olha só, sobre essa questão de Cártaro, de entender que tem um Deus bom e o Deus mau e convencer o outro e fazer com que o outro acredite naquilo e passe a ser um Cártaro também, ou seja, um herege também. No encontro passado, nós falamos sobre a mulher e a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Né? Exato. Onde ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na manhã, ou seja, no 3º episódio, nós vamos falar da mulher do Apocalipse. Vamos fazer essa ligação de Gênesis ao Apocalipse. Não é isso? Certo. Do Gênesis ao Apocalipse. Apocalipse 12. A descendência da mulher, a mulher que estava grávida, a descendência da mulher que foi, enfim. Né? Mas existe uma coisa também muito particular e muito peculiar na igreja que aconteceu lá no Gênesis, na criação de tudo, na criação do mundo, onde Satanás, ele conseguiu convencer, assim como os Cártaros, né? Ele conseguiu convencer uma 3ª parte dos anjos bons, que até então eram todos bons, mas inicialmente eu falei a palavra insídia, né? O convencimento maléfico. Claro, a definição de insídia não é isso. Mas eu posso dizer, o convencimento maléfico, ou seja, aquela língua má, que vai falar algo para o mal. E Satanás conseguiu convencer uma 3ª parte dos anjos, que eram todos bons, a entenderem que realmente ele tinha razão. Assim como os Cártaros. Isso aí eu estou ligando o acontecimento lá do início, né, que a igreja chama de a Batalha dos Anjos. Eu estou ligando com os Cártaros. E que a gente pode ligar também com a mulher do Apocalipse. Tanto a do Gênesis, quanto a mulher do Apocalipse. E, fazendo essa ligação, a gente chega à mulher da cruz também, que estava lá aos pés da cruz de Jesus. Onde Jesus falou, leva ela para casa. Leva essa mulher para casa. Mulher. Jesus falou, ele não falou mãe, pelo amor de Deus. Jesus não falou mãe. Jesus falou mulher lá na cruz, tem na Bíblia. Não tem na Bíblia, Léo? Com certeza. Tem na Bíblia. É nela mesmo que tem. Jesus falou mulher. Eis aí o teu filho. E ele falou filho, aí sim ele usou a palavra mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Se é mãe, aquele filho passa a ser descendência dela. Certeza. De Eva, da mulher da cruz e da mulher do Apocalipse. Mas sobre essa questão, esse acontecimento dos Cártaros, né, eu estou ligando com também o acontecimento da Batalha dos Anjos, em que o diabo convenceu uma 3ª parte dos anjos para o seguir. Tanto é que quando se fala em Satanás, fala Satanás e seus demônios. Porque existem outros demônios também, outros anjos, que ele conseguiu convencer. Não vou mastigar tanto, mas só Leonardo vai falar um pouco mais sobre a Inquisição, mas só quis fazer essa ligação para passar a bola para ele,
para ele conseguir dar continuidade à Inquisição. Mas fique atento. Inquisição. Os cártaros convenciam pessoas a seguirem. Essas pessoas, passando a ser cártaro também, eram punidas. Mas Leonardo vai falar sobre essa questão da igreja, qual era o papel da igreja, como a igreja entrou nisso aí, né? O porquê que a igreja entrou nisso aí, porque muita coisa aconteceu para chegar ao ponto de a igreja chegar e falar, não, a partir de hoje, bater na mesa e dizer, ó, tribunal, aconteceu heresia, passa pela igreja para ser julgado. Se sendo julgado, você é condenado, aí a gente manda você para o Estado romano, e aí o Estado romano vai definir a sua pena. Não é isso? Mas a Inquisição é a segunda chance que a igreja deu, Leonardo vai falar mais sobre isso, é a segunda chance que a igreja deu para os cártaros se converterem e voltarem atrás. Vamos lá. Exatamente isso. Então a gente já pode ir refletindo assim. Por que houve a Santa Inquisição? E por que esse santa mesmo? Né? Isso foi uma ironia da igreja, né? Porque o pessoal hoje só relacionou a morte, né? O que é ensinado hoje só relaciona que a igreja matou. É porque então a igreja botou Santa Inquisição. Né? É justamente o combate. Foi justamente o que o André falou aqui. Criou-se heresias, os cártaros. Criou-se a heresia desse Deus. Então a igreja teve que rebater. Por quê? Criou uma heresia de 2 deuses. Que aí já está errado aí. Não existe 2 deuses, existe só um Deus. Deus Todo-Poderoso e é bom. É maravilhoso. Só que naquele tempo, André, os cártaros começaram a acreditar nisso e propagar, como você falou. Né? Propagou o pecado. Por isso que você fez a ligação também, não é isso? Fez essa ligação com o mal. Por quê? Propagou a heresia, propagou o pecado. A vir fazer com que as pessoas do tempo começassem a ter uma mentalidade de que existia 2 deuses. Que existia o bem e o mal. Um Deus bom e um Deus ruim. A igreja veio de lá e falou o quê? Opa, espera aí um pouquinho. Também não é assim. Por que a igreja teve essa autoridade para falar, opa, espera um pouquinho, também não é assim? Porque era a única fé do tempo. Né? É a única fé existente. Então, como naquele tempo era a igreja e Estado juntos, porque era assim no tempo, por isso que a gente falou no início, é necessário que o nosso aprofundamento, nosso estudo vá no tempo como era essa junção de igreja e Estado. Não é isso? Era o Papa de um lado e a realeza do outro. Ah, porque é assim, porque era assim no tempo, meu filho. Eu acho da história que você vai ver que era assim no tempo. Então você tem que entender o porquê que a igreja consentiu com algumas proibições, né? O porquê que a igreja teve que consentir, infelizmente, não felizmente, mas infelizmente com a morte de muitos hereges. E eles eram os cártaros. Né? Porque realmente para conter aquela disseminação de inverdades, injustiças, né? E pecados. Então a igreja falou assim, vou ter que fazer um tribunal para estar adequando aquele tempo, para estar tentando converter muitas daquelas pessoas que estavam levando outras ao inferno, ao pecado. Então, né, o Papa do tempo que foi o Papa, Gregório, né? Geórgio, como é? Recordo o nome. Gregório IX. Papa Gregório IX, né, instituiu, ó, a partir de hoje vai ter um tribunal para que aquele penitente, né, chegue até nós e se converta. Né? Aí, caso contrário, o que acontecia? Pode continuar agora o resumo. Isso, exatamente. Então, infelizmente, quando aquela pessoa lá que estava disseminando, aquele herege, não se convertia, não queria se converter, né? Para você ver, André, que o pessoal de casa, que a igreja falava, meu filho se converta, isso é errado, você está disseminando. Isso você está sendo um herege. A mentalidade estava tão pecaminosa que o pessoal falava, prefiro morrer. Porque, né, tudo o que é matéria, ou seja, o corpo, tudo o que é matéria que você está vendo, né, é tudo do mal. Ou seja, até mulheres que engravidavam naquele tempo, muitas eram apunhaladas, né, até a morte, porque estava carregando ali o seu filhinho. Ou seja, na mentalidade da heresia do tempo, você vê o quanto profundo foi. Que a mentalidade da heresia foi o quê? Que ali ela estava carregando o mal. Imagina só isso. Estava carregando o mal. Então, aquela mulher era morta. Você acha que a igreja, diante disso, a igreja não ia reagir? Sendo a única igreja existente, a única fé existente? Lógico que sim. Ela ia sim reagir a isso. Né? Mas ela queria ainda reagir, André, diante de todo desse absurdo, com o bem, com a vida. E isso que muitos não ensinam hoje. Só ensinam que a igreja é ruim, é péssima, e que você não deve nunca ser católico porque ela só matou lá atrás, né? E não promoveu a vida em nenhum momento. Coisa que é totalmente errada, como o André falou no início. É ridículo, totalmente errado o que é ensinado hoje.
que não condiz com a verdade de jeito nenhum. Então é bom estudar, aprofundar, professores, é bom estudar, aprofundar para levar o que é verdade. E se essa verdade eleva a Igreja Católica, diga. É isso que tem que ensinar, certo? Porque naquele tempo a igreja pegou e falou assim: meu filho, se converta, você está disseminando, né? Está promovendo o pecado. E o cara tinha essa mentalidade tão absurda que ele falava assim: não quero, eu quero morrer assim, porque ele achava que só o espírito era bom. Só o Deus do espírito que era bom. Da carne não, da matéria não. Né? E, infelizmente, acabava morrendo, porque a igreja, diante disso, a igreja tinha o que para fazer? E o que aconteceu era justamente isso que o Leonardo acabou de dizer. Porque assim, ó, na época, como por isso que nós falamos da época, entender a época, né? Na época, a igreja era unida com o Estado. Exato. Então não foi a igreja que matou pessoas. Às vezes a pessoa era presa e ficava lá guardada, esperando os julgamentos da igreja, porque os julgamentos da igreja ia acontecer, beleza. O que eram os julgamentos da igreja? Era simplesmente, e aqui é um resumo, logicamente, mas de modo grosso falando, era simplesmente perguntar para a pessoa: olha só, você está dizendo que existe dois deuses. Dois deuses não, dois Deus. Né? Existe o Deus bom e o Deus mau. O Deus carne e o Deus espírito. É isso que você está dizendo. É isso, correto? Sim, excelentíssimo, correto. Beleza. Então eu pergunto para você, você retira tudo isso, a chance que a igreja dava, isso antes de passar pelo Estado, você retira tudo isso. Não é uma confissão, é simplesmente um julgamento, uma chance para a pessoa poderia, entre aspas, ser até falso, para salvar a sua vida. Você vê a mentalidade como era, né? A mentalidade. A pessoa poderia até dizer: não, eu retiro. Tá, e depois sair, ser libertado, ser liberado da morte, da pena de morte, porque na época existia a pena de morte, por isso que a realidade é diferente. A realidade hoje, em 2025, de país para outro país já é diferente. É? Imagina da igreja. Imagina. A gente está falando de 1000 anos atrás. E a igreja era unida com o Estado. Não tinha essa divisão. E era a fé do próprio Estado, não é isso? É a fé do próprio a fé Estado. católica era a fé do Estado. Do Estado. Não é que era diferente, não. Por Por quê? isso que era... Eles se machucavam com isso, né? Eles Sim, não gostavam disso, sim. que atingia a realeza no tempo. Exato. Exatamente. Porque todos eram católicos. Só existia a igreja católica. E aí a pessoa tinha ali naquele tribunal, naquele julgamento, uma chance de dizer: tá, eu retiro, eu vou me converter à igreja. E aí faziam certamente, né? Como pena, que ó que pena boa. Uma confissão e a Eucaristia. Imagina Né? só, né? Tá bom, você tá livre da pena de morte, mas como você se converteu, a pena seria a pessoa se converter para a igreja. A pena, né? A pena boa. Então tá. Você vai com o sacerdote ali, se confessa e recebe a Eucaristia. Então, o novo homem, né? Novo Como a homem. gente fala hoje, o novo homem. É, Poderia ter sido evitado muita coisa negativa, né? exatamente. Mas era a chance que a igreja dava. E se a pessoa realmente voltasse atrás e dissesse: não, realmente o que eu falei foi bobagem, foi abobrinha. Eu tô falando abobrinha errado porque, né? Não vou falar. É a brobrinha mesmo. Porque o ditado é abobrinha, não é aboborinha. Ou aboborazinha, é abobrinha. Foi a abobrinha que ele falou, que eu falei, então eu retiro o que eu disse, peço desculpa, peço perdão à igreja, me comprometo a não mais fazer. Vamos lá, vamos me confessar e receber a Eucaristia e sair daqui um novo homem ou uma nova mulher. Era a chance que a igreja, basicamente era isso. Mas algumas pessoas realmente faziam isso. Outras reconheciam que errou e voltavam atrás. E era salvo da pena de morte. O que a igreja fez foi isso. Porque antes de a igreja bater na mesa e dizer: ó, abrir o tribunal da Santa Inquisição, o que era que acontecia? A pessoa era presa e era julgada pelo Estado. Pelo Estado. E muitas vezes, a pessoa, enquanto estava presa, aguardando o seu julgamento, outras pessoas, eu vou dizer, os cristãos mais conservadores, vamos dizer assim, aqueles que, né, existe também, ou muitas vezes é como o Leonardo falou, né? Muitas vezes nem o cristão propriamente dizendo, mas a pessoa do próprio Estado, porque o Estado era cristão, era unido com a igreja. Roubava a pessoa que estava lá vou chamar de presídio, na cela, tirava a pessoa de lá, fosse e matava. Levava para uma praça pública, para um ambiente, e tocava fogo. Botava lá diante dos pneus e tocava fogo na pessoa viva. A pena de morte era assim.
e que muitas pessoas eram penados assim, de forma aleatória, por pessoas revoltadas porque estavam ofendendo a Deus, ofendendo a Deus. E olha para você ver que o povão no tempo era a favor. Era, exato. Não era contra, não. Era a favor, sim, de matar mesmo as pessoas que... Exatamente. O povão. E a igreja viu que estava morrendo muitas pessoas inocentes, ou às vezes pessoas que poderiam voltar atrás, ter uma segunda chance e ser salvo. A igreja falou, eu preciso agir. E aí, muito bem, o Papa Gregório IX falou, ó, acabou por aqui a brincadeira. Vamos fazer um tribunal aqui. A partir de hoje, todo cártaro vai passar primeiramente pela igreja, nós, a igreja, eu, o bispo fulano de tal, pessoas que a igreja chama de inquisitores, né? Tanto é que o professor Felipe Aquino fala que hoje há muitos santos que na época eram inquisitores. Porque a Inquisição durou, não foi 6 dias ou 600 dias. Foram 600 anos, onde a gente consegue viver no máximo 100 anos. Diferença grande, né? Então são... Durou muito tempo. Você vê o tamanho da heresia que estava no tempo, né? Precisou de todo esse tempo. Exatamente. Para consertar mais as coisas. Exatamente. Então daí passou tantas gerações. Uma geração hoje é o quê? 25 anos? 25 anos, né? Uma geração, 25 anos. Então, de 25 para 100 são 4 gerações. Então, imagine o tanto de pessoas que passaram. E nesse período, alguns inquisitores se tornaram santos. Por quê? Porque eles entenderam que foi muito correto fazer esse tribunal para não acontecer tantas injustiças mediante aquele que queria se arrepender e queria uma vida nova. Né? Exato. Mas, infelizmente, a maioria, posso dizer assim, né? Como você acabou de falar aí, irredutível, coração duro, não é isso mesmo que eu acredito que acabou. Não voltavam atrás. E algumas pessoas realmente foram penadas com a morte, até mesmo pela igreja, porque a pessoa não queria uma segunda chance. A pessoa, não, eu quero mesmo, eu sou o bruxo. Então existe mesmo e eu não gosto de vocês e tal, não sei o que, pronto, beleza. É isso mesmo, meu filho, sabe, com tanto amor, com tanta caridade. É isso mesmo. Então tá. A partir de hoje você está entregue ao Estado. E com o Estado não tinha isso, né? Não tinha passar a mão pela cabeça. Porque ainda mais estava ferindo a fé deles, né, também, né? A fé deles, a crença deles. Naquele tempo era... E aí a pessoa era penada de morte. Mas diferente aí, concluindo, né? E Leonardo, se quiser, pode concluir para a gente passar para a Revolução Protestante. Concluindo e resumindo, a Inquisição, a Santa Inquisição. Diferente do que muitas pessoas falam errado, a própria história fala, a Igreja Católica não matou muitos cristãos naquela época, na Idade Média. A Igreja Católica salvou muitos cristãos. A Igreja Católica converteu muitos cristãos. Que até o índice das mortes é baixo. Baixíssimo o índice das mortes. O que ensina hoje que foi milhões, trilhões, 4 trilhões e vai embora. Exato. Só para a igreja pegar essa fama errônea, que é assassina, né? Do tempo. Pois é, então a igreja, ela, além de salvar a vida daquelas pessoas, conseguiu conduzir aquelas pessoas para a conversão cristã, católica, e com certeza centenas de milhares de cártaros que voltaram atrás, ou talvez dezenas de milhares, porque isso é particular de cada um, mas com certeza alguns daqueles cártaros que no seu julgamento ali na Igreja Católica disseram, não, eu vou voltar atrás, vou me converter ao catolicismo, estão no céu hoje. Poderiam estar no inferno por ser cártaro e dizer, não, eu quero continuar na minha. Mas muitas daquelas pessoas estão no céu. Como eu disse, é particular de cada um. Muitos voltaram a se converter à igreja e estão no inferno, mas por outros motivos. Não por isso, né? Infelizmente, quem foi irredutível, a igreja juntamente com o Estado, estava unido. Então, como ofendia também o Estado, então, muitos morreram por causa disso. A pessoa chegar pra gente e dizer que na Idade Média a igreja matou muitos cristãos, eu vou dizer, me prove. Agora eu quero prova, não quero a sua fala, o que você aprendeu lá com o seu formador. Eu quero uma prova realmente histórica. Isso. Eu quero uma prova realmente comprovada. Do que realmente aconteceu, exato. Quando a gente, aqui, ó, vai num estabelecimento e paga no cartão de crédito ou débito, vem lá um comprovante. Né? Vem um papel ali para comprovar. E se você está fazendo uma compra ali e que precisa prestar conta para a empresa, você precisa daquele comprovante para mostrar ali que a compra
foi R$ 6,99. Não foi R$ 5,99. Né? Você precisa comprovar. Então eu quero que me comprove que a Igreja Católica matou muitos cristãos na Idade Média. Ah, porque tem um vídeo bonitinho aí de uns leões comendo pessoas vivas, cristãos. E o Papa lá sentado olhando. Não, ali não era o Papa. E ali é um vídeo. Poxa, eu fico assim, sabe? Porque assim, ó, o YouTube, eu abençoo o YouTube, eu acho que é um canal de evangelização muito grande, muito bom. Tanto é que nós estamos aqui no YouTube. Mas entenda uma coisa, você. Eu posso criar. Eu posso pegar aqui meu computador e criar. Eu pego, ainda mais hoje com a inteligência artificial. Eu posso fazer uma criação, abrir um canal no YouTube, colocar uma música de fundo bonita, do Senhor abençoe e tal, eu te louvo. E colocar. Esse vídeo pode viralizar ou não. Ou posso ligar minha câmera e chegar aqui e falar que 2 mais 2 não são 4, mas 2 mais 2 são 5. E lhe convencer que 2 mais 2 são 5. Beleza. Eu falando e lhe convencendo que 2 mais 2 são 5. Eu vou lhe convencer. Mas é verdade? Verdade. É verdade. Não, Léo. Não é verdade. Volta aí lá. É verdade? Não é verdade, mas as pessoas hoje inventam, né, muita coisa, então tem que Exatamente. ficar atento. Eu posso ligar minha câmera e falar o que eu quiser. E eu posso ligar a câmera e falar, a Igreja Católica matou muitas pessoas e tal, que não sei o que, muitos cristãos na Idade Média. E aí ele convencer você. Aí você, desculpe, aí você vai me provar diante de um vídeo que você viu na internet. Não, não é vídeo na internet não. O que a gente está passando aqui é um conhecimento comprovado historicamente pela Igreja. Teve todo um simpósio com várias pessoas que não eram católicas e que chegaram a essa conclusão que não foi tudo isso, não tem nada a ver com o que ensinam hoje. Então, muito cuidado, né? Eu só ia falar aqui rapidinho sobre as cruzadas. Sim. As cruzadas também foi um período que a igreja foi combater também heresias, porém agora na Europa. Sim, entendeu? Sim. E mesma coisa, aconteceu basicamente, depois a gente aprofunda as cruzadas também, mas aconteceu basicamente a mesma história. Combateu heresias, agora foi na Europa, né? Saiu de um local para outro. Só isso, mas depois a gente aprofunda também as cruzadas. Mas só para dizer assim, a igreja quando ela acha por bem combater heresias, é porque tem toda a razão de combater. Porque se era a única fé, como está destruindo a fé, ou senão a igreja poderia ser destruída. Ia crescer tanto o mal, que a igreja poderia ser destruída, quem sabe. Né? Só para a gente refletir em cima disso. Então a igreja veio lá e falou, epa, espera um pouquinho aí. Você falou, né? Isso aí. Gente, é o seguinte, o papo tá bom sobre a Inquisição, mas a gente precisa falar do protestantismo, da Revolução Protestante, pra gente concluir. Depois, Leonardo pode complementar um pouco mais da Inquisição. Resumindo, é isso, né? A Inquisição não foi um período, foi um período da Idade Média, mas não foi um período em que a igreja matou cristãos, mas a igreja salvou muitos cristãos, tá? Resumindo, é isso. Vamos falar da Revolução Protestante, e aqui Leonardo vai dar início, ele já tá um tempinho aqui, e eu vou precisar tomar um cafezinho ali, mas Leonardo vai dar continuidade aqui, para a gente iniciar o nosso papo sobre a Revolução Protestante. Pronto. Então, enquanto o Leonardo fala, eu vou preparando ali. Tu quer café também? Bote o golinho aí pro velho. Vamos lá. É o seguinte. Eu vou perguntar aqui, Leonardo vai falando já para você. Quem deu início à Revolução Protestante e por quê? O que foi que aconteceu? A pessoa que deu início à Revolução Protestante fez isso, mas ele fazia parte da Igreja Católica, logicamente, mas ele vai dizer o nome, vai dizer o que fazia. Enfim, enquanto eu vou preparar um café pra gente. Pronto, pessoal, vamos lá conversar um pouquinho sobre protestantismo, né? Bom, a maioria aqui já ouviu falar mais de protestantismo do que da Inquisição, isso é fato, né? Esses assuntos da fé, o protestantismo, ele acaba sendo mais falado porque foi um pouco mais recente, né? No ano de 1517, um padre, ou como outros títulos também falam, um monge, né, chamado Martim Lutero, né, ele, posso dizer assim, que ele se revoltou com muitas coisas, né, errôneas, realmente, que alguns filhos da igreja faziam. Olha bem o que eu estou te falando, alguns filhos da igreja católica, porque ainda só existia o catolicismo, por isso que Lutero era monge, era padre, enfim. Né, ele se revoltou por erros que muitos filhos da igreja católica faziam. E, de certo ponto, ele estava correto. Certo? Estava correto em
não gostar disso e reivindicar questão de indulgência, questão... Era várias coisas, de pedidos extravagantes, de se ajoelhar em escadas, enfim, muitos atos que até mesmo alguns padres mandavam alguns fiéis fazer, erroneamente, para conseguir graças, para conseguir indulgências diante do céu, diante de Deus. Então, Martinho Lutero, vendo tudo isso errado na igreja, né, resolveu bater de frente com isso. Até então, vou repetir, ele estava certo. É como se fosse hoje, André. Né? Como se fosse hoje, nós olharmos algumas coisas na igreja, né, alguns até mesmo, né, algumas condutas, e falar, não, isso está errado. Né? Aquele padre não poderia fazer isso. Né? Isso é pecado, isso não é pecado. Então a gente poderia, né, tá falando. Dar um exemplo bem prático. Um padre que ele comete pedofilia, ele está totalmente errado. Né? Ele está cometendo um ato ilícito com menores de idade, sem consentimento e na covardia, posso dizer assim. Né? Então, hoje a gente luta contra isso. Né? E luta como? Né? A igreja tem seus meios, por lei, mas o que nós mais fazemos é orar pela alma desse padre para que ele se converta. Não é isso? Era isso que, basicamente, Lutero poderia ter feito no tempo. Não, mas ele preferiu uma revolta, uma reforma. E aí eu só me lembro das palavras de São João Paulo II. A igreja não precisa de reformadores. A igreja precisa de santos. Certo? Mas Lutero, não sei se a vaidade tomou conta, porque já era um padre, enfim, deve ter tido seus motivos. Ele começa a questionar muitas coisas, né, pelo certo, mas agiu da forma errada. Como assim, Léo? Ele agiu da forma errada. Ele quis uma reforma na igreja. Certo? Mas ele poderia ter na sua mente uma renovação. Ou seja, eu vou tentar de todas as formas levar o Papa no tempo. Né? Gregório IX? Não. Quem é o Não, Papa? na época da Revolução Protestante, da Reforma Protestante, foi o Papa Leão, que não é 14, Pronto. Leão X. Leão X. Muito bem, obrigado por ter lembrado o nome do Papa. Então ele poderia levar para o Papa Leão X tudo aquilo que ele estava vendo de errado na igreja. Certo? Que realmente não era certo, era errado. E tentar de todas as formas, com um bom cristão, um cristão que dá exemplo, modificar isso. Para justamente vir aquela consciência sobre aqueles padres, sobre aqueles fiéis da igreja lá que estão ensinando o povo errado. Certo? Ele poderia ter feito isso. Mas não, deixou a vaidade subir a cabeça, como a gente fala hoje, né? E se revoltou contra a igreja. Aí começou a ir contra o papado, começou a ir contra as indulgências. Enfim, o homem chegou ao ponto de fazer 95, 99, 95, foi? 95 teses. 95 teses, né, contra a igreja. Aí eu te digo, foi o maior erro de Lutero. Porque ele não quis consertar o que estava errado, ele quis modificar a igreja. E ninguém consegue modificar a igreja, certo? Na sua doutrina, na sua ação de fé. Posso dizer assim, o que você consegue é ver o que está errado e levar até o superior para que possa consertar, para que possa corrigir, para que possa, né, equilibrar, para que a fé seja transmitida da melhor forma possível, assim como foi o pedido do nosso Senhor Jesus Cristo a São Pedro. Mas o que está aqui, está aqui. Mas o que está aqui, está aqui, exatamente. Isso aqui nunca é modificado. Pode ser até um Papa, ele não mexe em si próprio, ele não mexe. A doutrina da igreja nem um Papa mexe. Mas continue. Porque já é ensinamento, já é doutrina da Santa Igreja. É essa igreja que veio, através dos séculos, ensinando. Certo? Porém, só para você entender melhor, ainda mais o que eu estou falando, hoje em dia, André, se a gente fosse reivindicar algumas coisas dentro da igreja, a gente reivindicaria ou a gente procuraria uma melhora, procuraria uma renovação. Falar, pessoal, isso aqui não está legal. Né? Tem que ir por esse outro caminho. Porque aí vai ajudar os meus irmãos na fé a ser mais santos. A buscar a fé de um jeito que tem que ser buscada. Sim. A buscar a fé de um jeito melhor. Não seria muito melhor a gente fazer isso? Pois ou seria melhor a gente chegar num bispo ali, Dom Zanoni, por exemplo, ou tentar ir lá em Roma, no Papa, Leão XIV, e falar assim, a partir de hoje eu não quero mais saber de igreja católica, não quero saber de doutrina nenhuma, não. A partir de hoje vai ser assim, ó. Eu pegar esse papel aqui, fazer isso, colar lá na porta do Vaticano, na porta lá da igreja de São... Foi o que ele Você fez. tá entendendo? Foi o que ele fez. A mentalidade do Lutero no tempo, entendeu? Foi de contra tudo da igreja. E eu, infelizmente, André, o que vai de tudo contra a igreja, a pessoa tem que ficar, não é com o pé atrás, não é com os dois pés, as mãos, tudo, porque ir de encontro, tudo que a igreja ensina é uma heresia sem tamanho, né? Porque o papado existe sim, e é criado por nosso Jesus Cristo, mas já citou aqui, Pedro Apóstolo, príncipe dos apóstolos, e hoje o Papa Leão XIV, ele segue o ministério de São Pedro, não é um substituto de Jesus, ele é um substituto de Pedro, do ministério petrino, e que isso fique muito bem claro, certo? Então,
O papado existe, as indulgências existem, certo? E são fontes e canais de fé para nos ajudar a que os nossos pecados sejam perdoados. Em forma de penitência também, as penitências existem sim, né? Porém, a igreja ensina o modo correto de fazer cada prática, certo? O que Lutero se revoltou foi com os exageros, acredito eu, e também muitos professores falam isso, que ele viu os exageros do tempo, que, infelizmente, muitos padres, se diziam padres, entre aspas, né? Nem todo padre se diz padre, Sim, até hoje isso é evidente, sim. mas que muitos padres naquele tempo ensinavam algumas pessoas de modo errôneo. Então ele se revoltou contra isso, estava certo, mas procurou caminhos errados. Então, André vai falar um pouquinho agora, que ele precisou ali muito bem, o que são as indulgências, e agora fala para os nossos irmãos aí, a falar sobre as indulgências. É isso aí, porque Leonardo falou de indulgência. Eu sei, logicamente, Leonardo sabe o que é indulgência, mas aqui na fonte diz aqui que indulgência pode significar a tolerância e o perdão em um sentido geral. Pronto, fechando aqui. Porque a indulgência realmente é isso, né? A tolerância e o perdão no sentido geral. Ou seja, a indulgência é o perdão dos pecados. E isso é uma forma de ajudar, né? A você adquirir indulgência para perdão dos pecados, isso aí. E essa foi a principal tese de Martinho Lutero contra a Igreja Católica. Como o Leonardo falou muito bem, só complementando o que ele disse, Lutero ele era um padre católico, ele era um monge agostiniano, né? Uhum. Ou seja, ele era um padre católico. E no ano de 1517, como o Leonardo falou muito bem, lembrou a data muito bem, 1517, ou seja, há 500 anos atrás, 2017 fez 500 anos, né? Na verdade, por aí, porque foi quando ele deu início ao seu protesto. Mas até então ele era católico, ele rezava o terço, ele celebrava a missa, ele celebrava a Santa Eucaristia, ele atendia a confissão. Isso. E a Eucaristia foi um dos pilares, não, mas tipo assim, dos tópicos que ele também começou a perder a fé. Sim, com certeza. Mas duas, né? Foram 95 teses, porque ele viu que a Igreja Católica estava agindo de uma forma errada. Como o Leonardo falou, ele, na essência ele estava certo. Porque ele queria, a intenção dele era de certa forma boa. Ele queria consertar a igreja. Olha só, eu estou vendo que o padre aqui da minha paróquia está empurrando o jipe, mas a igreja diz, aqui no catecismo diz, que você pode empurrar até um fusquinha, mas não pode empurrar o jipe. Né? Uhum. Ou seja, você não pode se embriagar, mas o padre está se embriagando. O padre, ou seja, a igreja. Como Leonardo citou, né, sobre questão de pedofilia. Mas se a pessoa diz assim, o padre fulano de tal está sendo pedófilo. Entendeu? Beleza, eu sei que a pessoa sabe que o padre fulano de tal é pedófilo, mas ele quer consertar aquilo. Só que uma coisa é você chamar o padre para conversar com ele e corrigir. Outra coisa é você querer mudar a essência da igreja por causa disso. Isso se torna tão pequeno. Tão pequeno. A igreja é tão grande. Exato. Exatamente. E o que aconteceu foi justamente isso. Querer mudar algo que não vai conseguir por causa de algumas pessoas ou até por causa da igreja de modo geral, mas diante de um certo período. Não é isso? Exatamente. E esse foi o principal erro de Lutero. Ele viu que a igreja ali estava agindo de forma errada, né? Muitas vezes ele também agiu de forma errada, mas ele, vamos dizer assim, que tinha um coração bom, que tinha uma boa intenção. Era um padre que para ele era celebrar a missa, fazer caridade, ajudar o próximo, evangelizar, ajudar as pessoas, converter as pessoas, pregar, partilhar a palavra de Deus, querer disseminar a Bíblia, a palavra de Deus, que é algo que ele contribuiu bastante, não é isso? Isso a gente tem que reconhecer, porque a partir disso a igreja, eu posso dizer assim, abriu as portas da Bíblia para as pessoas, mas ele quis mudar a essência da igreja. Ele questionou, por exemplo, as indulgências, a crítica às indulgências, ou seja, porque a igreja estava vendendo indulgências.
em troca da salvação. Então, por exemplo, aqui na Basílica de São Pedro está precisando de um telhado novo. Por exemplo, não, era isso mesmo que acontecia. Era isso mesmo que acontecia. Era isso mesmo. DX? É. Então, o fazendeiro fulano de tal, Leonardo que é fazendeiro. É o negócio seguinte, tu vai me dar aí o telhado. Entendeu? Eu vou te dar uma bênção especial de indulgência plenária. E você assim alcança a salvação da sua avó. É assim. É o bispo... É quem é o que vende o negócio no céu, o terreno no céu? É o do chapéu? É algum aí que vende terreno no céu. Sei lá. É um bispo aí que vende terreno no céu. Então, tu dá o telhado, o teto da Basílica de São Pedro e tu vai pro céu. Ah, mas aí tu pode fazer o que tu quiser, macho. Tu pode... A lei diz aqui que tu não pode ter 2 mulheres, tu só pode ter uma. Mas tu vai ter 10. E mesmo assim a tua salvação tá garantida. Basicamente era isso que acontecia, né? Vai ter um churrasco domingo aqui, mas a gente não tem a carne. Então, chama lá o peão ali, vai trazer 3 bois aí, matar e deixar já tudo bom. Beleza, chama ele pra cá. Vou dar um benção especial aqui, e aí pronto. Acabou. Tá tudo resolvido, né? Ah, mas Leonardo pecou contra a castidade. Que não pode, né? Pecar contra a castidade. Beleza, vamos no confessionário. Ó, padre, é o seguinte, eu pequei contra a castidade e tudo mais e tal. Beleza. O negócio é o seguinte, Leonardo. Tô precisando de um violão, porque aqui na capela o violão quebrou, né? E aí, tu me dá um violão e teus pecados estão perdoados. Era assim que acontecia. Tu me dá R$1.000, entendeu? Teve outros erros também que a gente não vai focar muito aqui, mas, por exemplo, existiram papas, a gente não vai focar muito nisso aqui hoje, mas existiram papas que eram cargos. Já existiu papa que eram eleitos por cargo. Então, o cabra ali, isso aí eu vi na história, né? Isso aí eu vi na escola, mas isso aí é verdade. Isso aí é uma coisa que falaram na escola e que até então eu entendo que foi verdade. Por exemplo, eu tenho a igreja era que tinha um poder, mas eu tenho dinheiro. Senhor feudal. Ou seja, eu tenho dinheiro e tenho poder. Então, Leonardo é meu filho, ele vai ser o papa. Então ficava ali por um tempo e fazia merda, né? Foi uma época da igreja que os papas fizeram merda, mas não era eleito por um conclave, vamos dizer assim. Era Estado também se metia. Status, exato. Era muito misturado isso aí. Indicado pelos senhores feudais. Então, quem tem mais dinheiro era quem indicar, porque na época a igreja que tinha o poder. É porque a história, né, André? A história, ainda mais naquele tempo, naquela época, era tudo mais solto, tudo mais aquele negócio, né? Por mais que a igreja ensinava a salvação, tudo, mas tinha muitas pessoas infiltradas também que não estavam nem para festa, eu queria os status. Status de poder, status daquilo, realeza. Então, como a igreja era a autoridade máxima, aí as pessoas queriam dar um jeitinho até para se tornar um padre, para se tornar... Eles sabiam que iam adquirir dinheiro, adquirir poder mesmo, como você falou. Então, infelizmente, assim, era o tempo do momento, era aquele. Depois que a igreja veio tomando, né, as rédeas da situação, e graças a Deus hoje... Exatamente. Aí dizer que o padre, ou que o papa tinha mulheres, tá. Mas não era o papa, por exemplo, que nem o Papa Bento XVI, que nem o Papa João Paulo II, que nem o Papa Pedro, que nem o Papa Lino. Aí, graças a Deus que a igreja não foi destruída com esses filhos, né? Não. Claro que não. Sabe por quê? Sabe por quê? Será? Por quê? Será por quê? Vamos lá. Fala aí. Porque lá no Gênesis, Deus disse à serpente e à mulher. Deus disse à serpente. O que foi que Deus disse à serpente? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Exatamente. Esta te ferirás a cabeça e tu ferirás o calcanhar da mulher. Afinal de contas, quem é essa mulher, André? Da mulher. Você vai falar hoje quem é essa mulher? Na próxima semana, no próximo encontro. Lá na cruz, a mulher que estava com Jesus e o discípulo amado de Jesus, Jesus falou o quê? Vamos lá? Mulher, eis aí o teu filho. E filho, eis aí a tua mãe. A partir daquele momento, o jovem, o filho, fez o que com a mulher? Levou para sua casa. E no Apocalipse 12, a gente não vai dar nenhum aperitivo aqui, a gente vai falar num próximo encontro, mas
quando Jesus instituiu a igreja sobre Pedro, o que foi que Jesus falou? No finalzinho? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. não prevalecerão contra ela. Pois é. Pode até morder o calcanhar. Entendeu? Pode até acontecer qualquer coisa. Mas As portas do inferno podem se abrir contra a igreja, mas não vai permanecer. Se abriu tanto que se infiltrou dentro da igreja. Né? isso. Com os papas que tinham no seu quarto mulheres. Eu não estou falando de mulher no singular, estou falando de mulheres mesmo. De papas que tinham relações homossexuais também. Porque as portas do inferno, Jesus não falou que estariam fechadas para a igreja. Estariam abertas, mas não irá prevalecer. Foi o próprio Jesus que falou. E o próprio Deus que falou que vai morder somente o calcanhar. Nada demais. Não é demais. Não é pensador que é. É. Pois é. Mas aí, o que foi que aconteceu com Lutero? E voltando para Lutero para a gente concluir o nosso momento de hoje. Ele questionou a venda de indulgências. Uma coisa é hoje. Eu estou em pecado, o Leonardo está em pecado. Olha, toque, toque, toque. Padre, quem é? Sou eu. Seguinte, quero me confessar. Beleza, meu filho, vem para cá. Entra no confessionário e se confessa. Eu pequei, fiz isso, fiz aquilo, pequei contra a castidade, eu xinguei, eu falei palavrão, eu desobedeci a minha mãe, eu desobedeci a igreja, eu errei com a minha esposa, eu errei com meu filho, eu errei com... Enfim, né? Quem é casado, quem tem filho, enfim, estou falando de modo geral. E aí o padre, ó filho, é o seguinte, você se arrepende, a única condição é essa, para indulgência. Hoje a única condição é essa. Exato. E o padre pergunta, você está arrependido? Falamos aqui semana passada, porque nós falamos sobre o pecado, né? O pecado de Adão e Eva. E focamos muito nisso. Hoje não vamos focar. Não vamos focar. O que nós falamos do pecado, para dizer que pessoas dentro da igreja pecaram. E muito. Como eu falei dos papas. Alguns papas. E até hoje, né? Tem corre outro risco tipo de pecados. Sim, mas sim. continua pecando, né? Porque Continua homens pecando. Pecadores. Apesar que, como a gente falou no início, a essência da igreja é santa. A igreja é É santa. fundada por Jesus. É. Porém, infelizmente, alguns dos seus filhos levam outros à perdição por mal conduta, mau exemplo, né? Não tem vida cristã, mas está ali por status. Só está ali só por status, para querer poder, para querer isso e aquilo. Né? Infelizmente, hoje ainda tem muitos assim. Exatamente. Mas qual é o nosso dever como cristão hoje? É se revoltar e querer reformar a igreja, que é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ou buscar, em primeiro lugar, lógico, a oração, para que aquela alma se converta, ainda em vida, ou, né, buscar uma renovação para que a igreja, né, se adeque e a igreja, né, veja aquela situação e, através de exortações, orientações, consertar a situação. Não é uma boa reflexão? Exatamente. Com toda certeza, a segunda opção, né? Exatamente. E é isso que Lutero não fez. A outra tese, uma outra principal tese de Lutero foi, ele questionou a autoridade papal. A autoridade do Papa. Mas a gente não vai, a não ser que Leonardo queira... Não, certamente, creio que algum pensamento dele foi isso que você acabou de falar aí. Sim. Algumas más condutas, infelizmente. Poder pelo poder, entendeu? Esquecendo de pregar o evangelho, esquecendo os fiéis. Então ele olhou tudo isso aí e se revoltou, né? É revoltante. Ninguém está dizendo que não é revoltante. Porém, a oração, o diálogo e a renovação que deveria fazer parte da vida de Lutero. Mas infelizmente não foi. Ele quis reformar aquilo que ele não poderia reformar, enfim, a gente já falou, mas é isso aí, pode concluir. Eu vou ser sincero para você, para Leonardo, não sei se você já ouviu isso, mas que Lutero morreu com o texto na mão, já ouvi dizer? Já ouvi falar já. Eu não vou mentir para você, eu não vou citar aqui a pessoa, porque eu não me lembro de verdade, faz muito tempo que eu ouvi isso, mas eu não me lembro quem foi, se foi o professor Felipe ou se foi o padre Paulo Ricardo, que eu acompanho muito até hoje, mas hoje eu acompanho outras pessoas também, tantas outras pessoas, né? Padre Duarte Lara, o Frei Gilson, Moisés Rocha, enfim, algumas pessoas que vêm somando. Mas há muito tempo atrás, quem eu acompanhava muito era além do professor Felipe Aquino, era Padre Paulo Ricardo. E como faz muito tempo que eu ouvi isso, aí eu não sei se foi um deles dois ou se foi alguma outra pessoa. Mas há
há uma história, né, que diz que Lutero, ele morreu com um texto na mão, rezando o texto. E protestante, eu acho que foi o Padre Paulo Ricardo mesmo, em um vídeo, que ele fala, eu acho, tá? Não quero cometer esse erro de citar ele e não ser ele. Mas um vídeo que ele fala que sobre as intenções de Lutero. Que a intenção de Lutero não era fundar, a intenção inicial dele não era fundar uma nova igreja à parte, um anexo da Igreja Católica. A intenção dele era reformar a igreja dentro da igreja. Só que a coisa aconteceu de uma forma tão grande que acabou se expandindo e outras pessoas, outros católicos, acolheram como um Cártaro, como a terça parte dos anjos, acolheram a ideia e diziam, eu vou seguir essa ideia. E aí depois veio Calvino, veio outros, né, outros nomes grandes do protestantismo, mas todos iniciados pelas teses, pela estratégia de Martinho Lutero. Verdade. Diante dessas 95 teses que eram para reformar a igreja, inicialmente. Mas é isso. E aí o protestantismo se expandiu, como já falei, né? Depois veio Calvino, tantos outros, né? Uma série de nomes aí, até chegar no bispo Edir Macedo, aqui no Brasil. Entre outros. Entre outros, né? Mas foi um dos primeiros, né? Malafaia e Edir Macedo foram um dos primeiros. Né? Caminhavam juntos. Aí brigaram, saíram. O do chapéu também, o vaqueiro, né? O fazendeiro lá do chapéu. Apóstolo Valdomiro Santiago. Dá suas próprias igrejas, e aí vai. Pois é. Aí depois outros. E hoje outros, né? Sobre a minha conclusão sobre o protestantismo, eu vou ser um pouco radical. E eu falo aqui porque foi algo que deu início na Igreja Católica. Uhum. E a minha conclusão, Leonardo já vai fazer a conclusão dele, mas a minha conclusão sobre o protestantismo, basicamente, é a mesma conclusão de um Cártaro e a mesma conclusão da Batalha dos Anjos. Então é o seguinte, Deus está errado, porque Deus ele quer se encarnar em homem, eu não aceito isso porque ele é Deus. O que é um homem? Entendeu? Então eu não concordo e você concorda? Né? Acho que não. Então vem comigo. E aí foi com ele. Na terça parte dos anjos. Na Idade Média, eu sou um Cártaro. Olha só, existem dois deuses, o Deus bom e o Deus mau. Aquilo que tudo vem do espiritual é o do Deus bom. Enfim, acredita nisso? Acredito. Então vem, me segue. Vamos espalhar essa notícia. Padre José Dulce. Ele alertava a gente assim, do nada. Vamos espalhar essa novidade. Era assim. A gente e quem tava cochilando, tomava um susto. Tomava um susto logo. Eu era coroinha na época. Eu nunca tomei susto não, porque eu sempre fui ligado, né? Eu falava, Padre José, alguma coisa vem aí. Quando pensar que não, vinha uma coisa lá que a gente via a pessoa assim. Então vamos espalhar essa notícia que existe dois deuses, e aí disseminando, né, aquela informação. Com o protestantismo, na minha visão, a mesma coisa. Na minha humilde visão, a mesma coisa. Entendeu? A Igreja Católica está errada. Pronto. Está vendendo indulgência. A autoridade do Papa está errada. Tu acredita nisso? Eu acredito. Então pronto. Vamos ver o que é que a gente faz. Só que aí, sabe de uma? Vou abrir uma igreja. Igreja fulana de tal. Presbiteriana, não sei, luterana de não sei o quê. Tá, deu certo. Entendeu por que deu certo? Por que deu certo? Porque as portas do inferno estão abertas, mas não vão prevalecer. Como eu falei, a minha opinião é um pouco radical, mas é a minha opinião. Me desculpe quem se ofende com isso, mas é a minha opinião. Eu estou falando aqui de católico para católico. Então a gente tem que ter essa consciência. E eu estava falando com o Leonardo ontem, ou foi hoje? Foi hoje que eu mandei um áudio para tu de 20 minutos? Ou foi ontem? Foi hoje mesmo. Foi hoje, né? Meia hora escutando. Meia hora escutando, pois é. Eu estava falando com ele que esses dias aí, há uns 3,
meses atrás, eu estava conversando com um padre, com um sacerdote, e ele falou para mim assim, que o erro, que ele foi bem radical, tá? Na minha opinião, um sacerdote muito santo. Na minha opinião, na minha visão, no meu conhecimento. Sacerdote muito santo. E aí ele dizendo assim, que... Eu não vou citar o nome, mas ele dizendo assim, que a igreja protestante foi fundada pelo próprio diabo. Pelo próprio diabo. Por quê? O diabo ele não está longe da igreja. Muitas vezes ele está dentro da igreja. Porque as portas do inferno estão abertas. Mas não vão prevalecer. E ele dizendo assim, simplesmente por um único motivo. Eles podem ser bons, eles são bons. Muitas vezes são até mais espiritualmente bacanas do que nós católicos, ou do que muitos de nós católicos. Mas simplesmente porque eles estão afastados dos sacramentos. Porque Lutero, quando houve a Revolução Protestante, ele não simplesmente revolucionou a igreja, mas as pessoas que aderiram à ideia do anjo mau, as pessoas que aderiram à ideia dos cártaros, as pessoas que aderiram à ideia de Martinho Lutero, se afastaram, vou dizer os anjos também, dos sacramentos. Porque na igreja protestante não existe sacramento. Não tem sacramento. Existe o batismo, né? Existe o casamento protestante, né? Uhum. Então existe alguns pontos que se equalizam, vamos dizer assim, aos sacramentos da igreja. Mas por si, pela essência, não é sacramento. É como se fosse um mandamento, porque está na Bíblia. O batismo está na Bíblia. O casamento está na Bíblia. A confissão, mas eles não se confessam. Eles se confessam a Deus. Então, a confissão, por exemplo, é um sacramento. São quantos sacramentos, Leonardo? 7. São 7 sacramentos. Eu, como católico, eu posso estar afastado de um desses sacramentos? De jeito nenhum. A não ser que eu não tenha idade. É. Porque tem casamento. Tem sacramento que é para adulto, né? O casamento. Porque aí eu preciso ser adulto, né? A pessoa precisa ser adulto para casar. Uma criança não pode casar. Então, até então, é o único sacramento que o jovem, o adolescente, a criança não. Mas a criança já é chamada para o batismo, para a confissão, para a Eucaristia, para a crisma e assim por diante. Exatamente. Não é isso? Isso. Então, na minha opinião, né? Se iguala a esse ponto aí. Continue, papá. Pronto, concluindo também minha parte, né? Tudo aquilo, eu resumo basicamente o que o André falou, tudo aquilo que te afasta dos sacramentos, certo? E infelizmente o protestantismo é assim, a mentalidade protestante é assim, né? Não é à toa, André, que São Padre Pio ele fala que o protestantismo é do inimigo, não a pessoa é de Deus, né? E a gente reza por isso que a pessoa continua sendo de Deus. Porém, a mentalidade que se prega, que se ensina, não vem de Deus, infelizmente, porque tudo aquilo que te afasta da Eucaristia, te afasta da confissão, de todos os sacramentos, não pode ser de Deus. Se ele que instituiu, né? Tem provas científicas, como a gente falou, da Eucaristia, por exemplo, comprovando que é o corpo e sangue de nosso Jesus Cristo. Como é que você vai odiar isso? Vai chamar de um pedacinho de bolacha? Isso não existe, gente. Então, não é admissível a pessoa se dizer cristã e chamar a Eucaristia de um pedaço de bolacha. Enfim, não vou citar nomes, problema de cada um, que Deus dê a conversão a cada um. Porém, não vem de Deus toda a mentalidade que vai de contra a Igreja Católica. A gente está falando aqui de pecado? A gente está falando aqui de pecado que alguns homens dentro da igreja cometem e que ninguém pode ir contra? Não, pecado é pecado. É como a André falou aqui até no último encontro, não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. O que a gente está falando que vá de contra a igreja é questão doutrinal, é questão de ensinamentos. Ninguém pode ir contra isso, porque se ir contra isso é pecado, e é pecado mortal. Então, concluindo, finalizando mesmo, o protestantismo, infelizmente, a sua mentalidade não vem de Deus, certo? O que vem de Deus está dentro da Santa Igreja Católica, e a ela devemos obediência. Olha só, não é passando a mão pela cabeça, não é mordendo e assoprando, mas o que eu vou falar aqui
Não é passando a mão pela cabeça, não é assoprando o que eu mordi. Mas é simplesmente explicando para você, como o Leonardo falou aí, que não é, eu não estou dizendo com a minha fala, com a minha opinião sobre o protestantismo, eu não estou dizendo que, por exemplo, você que vai dar o legalzinho assim, lembra lá do início, que é protestante, eu não estou dizendo que você está condenado ao inferno, também não estou dizendo que você é seguidor do diabo, isso e aquilo, não estou dizendo isso, tá bom? Mas eu estou dizendo que a essência, como o Leonardo falou, a essência, né? Mentalidade. A mentalidade, Que é então, ensinado. exatamente. Mas, paralelo não, contrário, enfim, a isso, o que é que acontece? Existem ações que são feitas diante de uma crença. Decisões que são tomadas. Caminhos que se seguem diante de uma crença. Então, se eu acredito que roubar é errado, eu não vou roubar. Mas se o cara me convence que roubar não é errado, e eu tenho a consciência de que roubar não é errado, eu vou roubar. Foi um exemplo muito chulo, né? Muito descarado, vamos dizer assim. Mas para você entender que é aquilo que a gente acredita é que faz a nossa crença. Entendeu? Exato. E mesmo que eu acreditando que roubar não é errado e vou roubar, eu estou em pecado porque é errado. Na essência é errado. Acredite eu ou não, não existe dois deuses. Dois deuses. Existe um Deus só. Acredite você ou não, acredite um cártaro ou não. É o que acredita, é o que existe. Mas a pessoa é levado a acreditar que existe. Beleza, mas na essência não existe. Exato. Da mesma forma o protestantismo. E é isso aí, tá? Sobre o Papa Leão XIV, não tem muito o que dizer, o Papa está chegando agora, já tem uns documentos aí que está rolando alguns diálogos, alguns debates diante de alguns pontos, mas é normal, é a gestão dele, é o período que ele está passando e temos que rezar por ele, inclusive. Agora no final vamos rezar uma Ave Maria pela igreja e pelo Papa, né? Pelo Papa, hoje aqui nós falamos do Papa, né? Rezar pelo Papa Leão XIV, tá? Que é o nosso Papa, o nosso pastor de hoje. Mas aí teve João Paulo, né? O Papa João Paulo II, Bento XVI, depois o Papa Francisco, e aí chegamos a ele. Mas por que nós falamos até o Papa Leão XIV? Porque desde Pedro até o Papa Leão XIV, a igreja continuou de pé. E vai continuar de pé. Com certeza. Desde Pedro até o Papa Leão XIV, as portas do inferno continuam assim, ó, abertas. E para você ver toda a razão que a gente está falando, que teve uma protestante, não vou falar o nome não, mas que é conhecido o vídeo que ela falou que a igreja católica, não sei se até o ano, acho que é recente isso, que ia se acabar. A igreja está viva, santa, a juventude aí adorando a Deus, o Espírito é verdade, prosseguindo a caminhada vivíssima, né? E a profecia dela não se cumpriu. Ou seja, mentalidade protestante. Ir de contra a igreja de nosso Jesus Cristo, não dá. Não dá. Você vê, ela disse, foi uma profecia, era para ter se cumprido, né? Cadê? Profecia para se cumprir. Aí, se você precisar na internet, você vai ver. A pastora que falou que a igreja católica ia se acabar, acho que foi esse ano ou foi o ano passado. Nossa, em 2014. 2014, né? Eu não tá recordado o ano aqui não, mas só para dizer assim, mentalidade errônea sempre vai dar erro. Não tem jeito. Mas a pessoa pode ser maravilhosa, pode ser boa, pode ser teu melhor amigo, mas infelizmente está consumindo uma mentalidade que não agrada a Deus. Exatamente. Então é isso. Nosso encontro de hoje vai ficando por aqui. Você é convidado a deixar o legalzinho, quem for católico, quem não for, é tranquilo, pode deixar o legalzinho para baixo. Mas se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação também. Comenta aqui se você gostou, a sua opinião, tá? Enfim, dê a sua sugestão. E logo, logo, vamos gravar o terceiro episódio para juntar esses três aí, que dá continuidade ao nosso estudo, que nós vamos fechar todo aquele assunto da mulher do Gênesis, da mulher da cruz, enfim, e da mulher do Apocalipse, né? Isso aí. Vamos preparar aí o terceiro episódio, não é isso? Muito legal também, com muito estudo, muita dedicação, para vir fazer essa conclusão desses 3 episódios muito bem elaborados. Isso aí. Exatamente. Convido você a rezar uma Ave Maria junto conosco,
pela Igreja, pelo Papa Leão XIV, pelos padres, pelos sacerdotes, pela Igreja de modo geral, pelos missionários, por mim, por Leonardo, por todos nós, e por você também, pela sua família, enfim, pela Igreja de modo geral. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei de nossos corações semelhante ao vosso. Quem como Deus? Ninguém como Deus. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero você no terceiro encontro. Vamos concluir com chave de ouro. Ser um pouco mais breve, mas se for preciso a gente se alonga assim, porque falar da igreja é muito bom. É bom demais. Se apaixone também pela igreja. Valeu. Tchau, boa noite.